Oi gente, tudo bem? Eu sou Janaína Batista, enfermeira intensivista e tenho conteúdos ótimos sobre enfermagem geral. Então, se você quiser aprender mais comigo, se inscreva no meu canal, ative as notificações aqui no sininho, que toda semana tem um conteúdo novo para vocês. Você sabe qual a temperatura ideal para a gente administrar uma nutrição parenteral? Pois nesse vídeo nós vamos falar de todos os cuidados com a nutrição parenteral, tá certo? Vamos lá? Então, Janaína, o que é essa nutrição parenteral? Nada mais é do que a administração de nutrientes, né? Sejam eles glicose, aminoácidos, proteínas, pela via endovenosa, tá? Tanto a nutrição parenteral, ela pode ser feita através de um acesso periférico ou através de um acesso central, tá certo? Vai depender da sua composição e da osmolaridade. Então vem comigo, vamos lá falar um pouquinho sobre nutrição parenteral. Então a definição, né? Nutrição parenteral, ela é definida como uma solução estéril de nutrientes ofertada diretamente na corrente sanguínea pela via intravenosa. E quais são esses nutrientes ofertados? Vai depender muito da necessidade do paciente, né? Então, ela pode ser, a nutrição parenteral, ela tanto pode ser manipulada, né, feita uma fórmula individualizada para cada paciente, como ela pode ser industrializada. Então, quais são os nutrientes que vão conter nessas fórmulas de acordo com o paciente? Então, glicose, né, para fornecer energia, os aminoácidos, tanto aminoácidos essenciais como aminoácidos não essenciais, os lipídios, eletrólitos e vitaminas, tá? Então, dentro daquela nutrição parenteral, vai conter esse tipo de nutrientes, dependendo da necessidade do paciente. E qual que é a indicação da nutrição parenteral? Quando ela é feita? Ela não é a nutrição de primeira escolha, gente, tá? A nutrição de primeira escolha vai ser a nutrição enteral, ou seja, pela via gástrica, ou seja, através da via pós-pilórica, né, duodeno e jejum. A nutrição parenteral, ela só é utilizada quando o trato gastrointestinal, ele não pode ser utilizado. Seja por algum tipo de patologia, seja por uma fístula, seja por um ilho paralítico, tá? Ou também nos casos de desnutrição grave, ou naqueles casos que é ofertada a nutrição gástrica ou enteral e o paciente ele não consegue absorver os nutrientes. Então, somente nessas ocasiões é que a gente vai realizar a nutrição parenteral. Então, vamos lá, né? Quais são as suas indicações? Quando que a nutrição parenteral deve ser ofertada? Quando ocorre contraindicação absoluta do uso do trato gastrointestinal, seja por fístulas digestivas de alto débito, ilho paralítico prolongado ou obstrução intestinal, ou impossibilidade em atingir a meta nutricional ou nos casos de desnutrição grave. Lembrando que a via mais fisiológica, tá, melhor para o paciente é a nutrição feita através do sistema gastrointestinal, tá? Mas quando isso não é possível, aí sim utiliza-se a nutrição parenteral. Ela pode ser classificada, né? Ela pode ser realizada tanto pela via periférica, tá certo? Quando que ela é feita pela via periférica? Quando ela tem uma osmolaridade de até 900 mol por litro, tá? Acima disso, ela se torna uma solução muito concentrada, uma solução vesicante, irritativa para o acesso periférico.
Então, até 900 mol equivalentes a gente pode fazer pelo acesso periférico, né? E também, quando essa nutrição parenteral, ela vai ter um tempo curto. Então, se o tempo dela é curto, de até 2 semanas, né? Muitas vezes não é indicado o uso de um catéter central para aquele paciente. Então, ela pode ser feita periférica. Quando que ela é uma nutrição parenteral total, onde ela é feita por um acesso central? Então, quando ela tem uma concentração acima de 900 mols, tá? E quando ela tem uma duração acima de 14 dias. Então, se é uma nutrição parenteral que ela vai ficar por um tempo prolongado, até aquele paciente conseguir recuperar o trato gastrointestinal, então ela vai ser feita por um acesso central, tá? Qual é o melhor catéter? Qual catéter é mais indicado? Qual catéter vai ser escolhido, gente? Então, depende da duração. A gente viu que, geralmente, quando essa nutrição parenteral ela é feita por períodos curtos, então ela pode ser feita no catéter periférico. Quando ela é feita, né, por um período mais prolongado, então o ideal é que ela seja feita ou no acesso central ou no catéter periférico, né, com localização, com posicionamento central, que é o PIC, tá? Então, vai depender da duração da nutrição parenteral, vai depender das suas características, da sua osmolaridade, do que compõe a sua fórmula. Vai depender das condições da rede venosa periférica e central desse paciente. E deve ser considerado idade, comorbidades, o histórico de terapia infusional anterior, além da experiência do profissional que vai instalar e vai monitorizar a nutrição parenteral. Então, não tem um catéter mais indicado ou menos indicado, tá? Em relação aos tipos de nutrição parenteral. Então, no início da aula, eu falei para vocês que a gente tem aquela nutrição parenteral que ela é manipulada, ela é individualizada, ela é feita de acordo com as necessidades de cada paciente. E ela pode ser também industrializada, onde ela já vem pronta para sua administração, né? Quais as vantagens de uma e quais as desvantagens? Então, na nutrição manipulada, a gente tem a vantagem dela ser individualizada, ou seja, ela vai ser preparada de acordo com a necessidade daquele paciente. Mas a gente tem um risco maior de contaminação. Já industrializada, ela vem pronta, ou seja, ela segue um padrão geral e ela tem um menor custo, tá? Então, a gente deve considerar o perfil de cada paciente. Não tem como a gente dizer qual é a melhor e qual não é, tá? Então, a gente vai considerar o tipo de paciente, as necessidades proteicas individuais e calóricas, tá? E qual é o tipo de solução de nutrição parenteral que eu tenho disponível na minha instituição. Então, tem instituições que trabalham com nutrição industrializada de rotina e tem instituições que trabalham com as soluções manipuladas de rotina, né? Então, vai depender da realidade do seu serviço. Então, a nutrição industrializada, né? Ela vem pronta, porém ela vem em bags, ela vem em sacos, né? Então ela vem com um saco exterior e ela dentro desse saco ela vem esterilizada, tá? E aí essa bag dela é dividida em 3 compartimentos. Quais são esses 3 compartimentos? Um compartimento aqui, ó, certo? É composto por glicose. O outro compartimento é composto por aminoácidos. E um terceiro compartimento é composto por lipídios. Então, antes da gente instalar essa dieta parenteral industrializada, a gente vai ter que romper essas bolsas aqui dentro da bolsa única. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai enrolar essa bag para romper os compartimentos para essa solução se misturar.
Então, após a gente romper esses compartimentos, a gente vai levemente virar essa nutrição parenteral de um lado e para o outro, em torno de 3 a 4 vezes, para que essas soluções, certo? Elas se misturem e formam uma solução homogênea. E aí sim a gente vai instalar. Uma das coisas curiosas dessa nutrição industrializada é que ela vem aqui, ó, com 3 vias, certo? Então essa via é a via que a gente vai utilizar para conectar o equipo da bomba de infusão. Essa via aqui do meio é a via que pode ser utilizada para aditivos nessa nutrição parenteral, tá? E essa via aqui é a via que a gente não utiliza, certo? Essa via ela fica fechada. Então, as vias que vão ser utilizadas é a via do equipo e a via para a gente colocar algum aditivo. Janaína, mas eu posso colocar algum aditivo na bolsa de nutrição parenteral? Então, se ela for manipulada, não, é terminantemente proibido. Mas como essa solução industrializada ela veio depois da resolução da Anvisa e o próprio fabricante ele diz que pode ser acrescido de aditivos, tá? Então fica muito a critério da sua instituição e da necessidade do paciente. Então o fabricante ele diz que na industrializada pode ser acrescentado algum aditivo, na manipulada não. E aí, o que é que a gente deve observar nessas bolsas de nutrição parenteral quando a gente recebe? Então, a gente está lá na terapia intensiva, né? A gente acabou de receber uma bolsa de solução parenteral, o que é que a gente tem que observar? Então, primeira coisa, a gente tem que conferir se a integridade da embalagem, essa embalagem ela está íntegra. Tá? Ela não pode ter nenhum tipo de vazamento. A gente vai observar a homogeneidade da solução, se ela está homogênea. A gente vai observar se tem presenças de partículas cristalizadas. Por quê? Lembre-se que é uma nutrição que vai ser instalada na via parenteral. Então, a gente não pode ter nenhuma partícula na solução, porque senão vai gerar uma embolia para o paciente, tá? Vamos ver se ela tem precipitações e vamos ver se a cor dela está alterada, né? Ela tem uma coloração característica e vamos também observar a sua validade, tá? No caso da solução industrializada, a gente também vai fazer a conferência do produto, ver se realmente é aquela nutrição parenteral que foi prescrita, porque existem vários tipos, vários volumes diferentes nessa solução industrializada, tá? Então, a gente vai fazer a conferência desse produto. A gente também vai avaliar a integridade da bolsa e vai avaliar os compartimentos e o seu rótulo se realmente está batendo com o que foi prescrito. Uma coisa que é de extrema importância, tanto na manipulada como na industrializada, é a gente observar o rótulo, comparar com a prescrição, tá? E ambas devem ser instaladas em lúmen exclusivo. Então, eu vou ter que manter um lúmen do meu catéter exclusivo para a nutrição parenteral. Ela não pode ser instalada com medicamentos, com hidratação. Por quê? Porque isso daí pode gerar uma interação com o conteúdo da nutrição parenteral, tá? E aí, como transportar essa nutrição parenteral? Então, se essa nutrição, ela chega para mim de uma outra cidade, por exemplo, se eu estou numa cidade onde não tem um local de manipulação, essa manipulação, ela vem de uma outra cidade, como que ela deve ser transportada? Então, ela deve ser transportada, tá? Num ambiente adequado, onde a temperatura não pode exceder a 20 graus,
tá? O tempo de transporte dessa nutrição parenteral não pode ultrapassar de 12 horas e ela tem que ser transportada, protegida da luz, certo? E aí essa nutrição parenteral, ela chegou para mim, só que ela vai ser instalada mais tarde. Como é que eu vou acondicionar essa nutrição parenteral na minha unidade? Então, eu vou deixar ela na geladeira, lembrando que tem que ser uma geladeira exclusiva de medicamentos, tá certo? E que essa geladeira, ela tem que ter um controle de temperatura. Então, a temperatura dela tem que estar entre 2 e 8 graus. Isso daqui é uma pergunta que gera polêmica, né? Janaína, com quanto tempo de antecedência eu tenho que retirar essa bolsa de solução parenteral para ser administrada no meu paciente? Porque a gente não pode administrar uma bolsa de nutrição parenteral gelada no nosso paciente, numa temperatura muito baixa. Por quê? Porque isso vai gerar hipotermia, tá? Então, geralmente, se essa solução ela tem em torno de 1000 ml, a gente vai retirar da geladeira em torno de 60 a 90 minutos. Por quê? Porque o ideal é que a gente instale essa nutrição parenteral na temperatura ambiente, tá? Uma outra coisa que pode ajudar, se na sua instituição você tem aqueles termômetros infravermelhos, porque aí ele pode fazer a verificação da temperatura da bolsa. Então, não fica só no olhômetro da gente, tá? Mais uma coisa importante, se a gente estiver trabalhando com pediatria, as soluções parenterais na pediatria, elas têm um volume menor, em torno de 250 ml a 300 ml. Então, quando a gente tem uma solução parenteral com um volume menor, a gente vai fazer a retirada antes, em torno de 10 a 20 minutos antes da sua administração, certo? E aí, então, qual a temperatura mais adequada? Com que temperatura que eu devo, né? A temperatura da bolsa deve estar em quanto para ela poder ser infundida? Ela deve estar na temperatura ambiente entre 15 e 30 graus, certo? E quais estratégias que a gente deve utilizar para prevenir eventos adversos? Então, o que é que eu devo instituir, colocar como um checklist, como uma norma na minha instituição para que não aconteça erros na hora da administração da nutrição parenteral? Então, existem várias medidas que a gente pode colocar como rotina. Por exemplo, prescrições e rótulos. Os rótulos ele tem que conter o nome do paciente, o número do leito e o registro hospitalar, tá? Tem que ter lá no rótulo a composição, tanto qualitativa, qual é o nutriente que contém naquela nutrição parenteral, assim como a quantidade que está sendo ofertado, tá? De todos os componentes da fórmula, para a gente realmente conferir com a prescrição médica. Lá tem que ter o registro da osmolaridade, o volume total que vai ser infundido, o volume da infusão e a velocidade da infusão, tá? E aí é sempre bom a gente ter um local para registrar a via de acesso, a data e a hora do preparo dessa nutrição parenteral, o seu prazo de validade, o número sequencial de controle, porque ela vem com um número de controle, tá? Caso essa bolsa gere alguma reação no paciente, ela vem com um número de controle lá para a gente conseguir fazer o rastreio dessa bolsa, tá? Condições de temperatura da sua conservação e o transporte. Eu, como enfermeira da terapia intensiva, eu tenho que me certificar como foi o transporte dessa nutrição parenteral, porque a gente sabe que o transporte ele pode interferir diretamente, né,
no desfecho dessa nutrição parenteral. Então, eu tenho que saber como é que foi esse transporte, quanto tempo que durou, certo? Para chegar essa bolsa parenteral até a minha instituição. Se essa nutrição parenteral ela veio protegida da luz, né? Tudo isso a gente tem que se certificar. E deve conter o nome, tá? Nos casos da manipulada, e o conselho regional do farmacêutico, quem preparou, né, essa composição de nutrição parenteral, tá? Então, tudo isso são estratégias para a gente prevenir possíveis erros, possíveis efeitos adversos relacionados à nutrição parenteral. E aí, uma outra coisa que a gente sempre se pergunta, né? Qual o lumen mais adequado para se infundir a nutrição parenteral? Principalmente porque quando a gente tem um paciente na terapia intensiva e ele vai receber nutrição parenteral, as duas formas mais comuns, né, os dois catéteres mais comuns que a gente tem na terapia intensiva para nutrição parenteral, quando ela tem uma osmolaridade alta, é o catéter ou duplo lumen, ou catéter central triplo lumen, ou catéter central de inserção periférica, que é o PIC. Quando eu falo do PIC, não tem preferência nenhuma qual via eu vou infundir. Por quê? Porque quando vai ser passado o PIC, ele é cortado, né? Então, por quê? Porque ele é um catéter que ele vem com 2 lumens, né? O lumen distal e o lumen proximal. Só que quando a gente vai fazer a inserção do catéter, a gente corta a ponta do catéter. Cortando a ponta do catéter, eu corto as pontas de lumen distal e proximal. Então, no PIC não tem posicionamento mais adequado, lumen preferencial. Quando eu falo do catéter central, então a gente sempre recomenda o seguinte, a recomendação para o catéter central. Recomendação que se a gente tiver uma via proximal e uma distal, a recomendação é que hemoderivados e drogas vasoativas e a medida da pressão venosa central seja feita na via distal. Então, a gente vai, logicamente, optar pela via proximal para fazer a nutrição parenteral, tá? A necessidade de proteger essa nutrição parenteral da luz, tem essa necessidade? Então, gente, geralmente, para pacientes adultos, não é recomendado fazer a fotoproteção, mas para pacientes prematuros, recomenda-se a fotoproteção, até porque muitas vezes são acrescentados algum nutriente que geralmente é fotossensível. Então, para o adulto não há necessidade de fotoproteção, pelo menos por enquanto, mas para o prematuro há. Tá? E existe algumas sociedades de nutrição parenteral voltadas para a pediatria, que elas também preconizam o uso da fotoproteção para a pediatria, dependendo do nutriente que essa criança vai receber, certo? Um outro questionamento é, eu uso filtros de linha ou não para nutrição parenteral? O que são esses filtros de linha? Então, a gente está vendo aqui, ó, um filtro de linha, tá? Esse filtro de linha, ele é utilizado para conseguir impedir a passagem de êmbolos e a passagem de partículas, justamente para não gerar uma embolia no paciente. Então, a recomendação da Anvisa e da Braskem é que sim, que nós devemos utilizar o filtro de linha, tá? Existe ainda algumas sociedades que estipulam qual filtro de linha que a gente vai utilizar. Então, pode ser utilizado um filtro de 0,22 micra para formulações contendo glicose e aminoácidos e pode ser utilizado um filtro de 1,2 micra para misturas totais de nutrientes, tá? Então, geralmente, a recomendação
dessas instituições, no geral, é que seja utilizado o filtro de 1,2 micra. E que esse filtro ele deve ser colocado numa porção mais próxima ao paciente, tá? Então, ele não deve ser acrescido numa porção longe do paciente, e sim ali, bem perto do catéter central ou bem perto do catéter de pique, para promover uma maior segurança desse paciente e impedir que entrem algumas partículas maiores e cause uma embolia no paciente, tá? E aí vocês também estão me perguntando qual é a periodicidade de troca desse equipo. De quanto em quanto tempo eu troco o equipo, de quanto em quanto tempo eu troco o filtro de linha. Então, quando é uma nutrição parenteral normal, a gente pode trocar esse filtro de linha, esse equipo, a cada bolsa. Então, a cada bolsa de solução parenteral, eu troco o equipo e troco o filtro de linha. Quando se trata de uma solução exclusivamente lipídica, então a gente vai trocar o equipo e o filtro de linha a cada 12 horas, tá? Isso é a recomendação da Braskem. Outra pergunta muito frequente, até que eu já comentei no início da aula. Eu posso acrescentar vitaminas, eletrólitos nessa bolsa de nutrição parenteral? Aditivos, antibióticos, eu posso acrescentar? Então, a recomendação é que, se ela for manipulada, eu não posso acrescentar nada, tá? Mas se ela for industrializada, como a portaria ela foi publicada antes do aparecimento das bolsas industrializadas, não tem nenhuma norma que estabeleça ou que proíba a gente colocar esses aditivos. E a indústria farmacêutica, quem fabrica essas bolsas industrializadas, elas inclusive têm lá na bolsa um local que é para a gente colocar os aditivos. Então, pelas indústrias não tem contraindicação de colocar o aditivo na bolsa industrializada, tá? Agora a pergunta: de quem é responsabilidade a instalação da nutrição parenteral? Então, você, enfermeiro, é responsável pela instalação e pela retirada da nutrição parenteral, tá? Por ser uma solução que envolve risco de infecção, envolve todo um desequilíbrio metabólico no paciente, ela pode causar isso. Então, a instalação na bomba de infusão e a sua retirada cabe ao enfermeiro, tá? Então, olha aqui, né? Só pra gente firmar isso daí. O enfermeiro é responsável pelo processo, né, de conexão e desconexão, tá? É responsável pela instalação e retirada da nutrição parenteral, além de ser responsável pelo treinamento, pela educação permanente da equipe, tá? Que presta o cuidado a pacientes sobre esta terapia, buscando prevenir e detectar e agir sobre possíveis eventos adversos. Então, a gente é responsável pela instalação e a gente é responsável pelo treinamento dessa equipe para reconhecer alterações que podem gerar nutrição parenteral, tá? E aí a gente entra então nos cuidados de enfermagem. Quais são os cuidados de enfermagem relacionados à nutrição parenteral? Então, a gente vai ter os cuidados que são em parceria com toda a equipe multiprofissional. Quais são eles? Então, organizar os materiais e o equipamento necessário, né? Lembrando que a nutrição parenteral ela só pode ser administrada na bomba de infusão, tá? A gente vai confirmar a identidade do paciente, vamos fazer toda aquela vistoria no rótulo da nutrição parenteral, vamos comparar com a prescrição, vamos avaliar a osmolaridade, a via de acesso, o volume total da solução, qual vai ser o volume da infusão, quantos ml hora, então eu vou calcular bem direitinho na bomba de infusão, tá? E vamos observar a data de validade.
Vamos fazer a inspeção na formulação para detectar possíveis alterações, como presença de partículas, como alteração da sua coloração. E, junto à equipe multiprofissional, vamos estabelecer um checklist para a administração. Então, vamos verificar a configuração da bomba, vamos observar a integridade durante a infusão, a importância junto à equipe de não interromper essa infusão, interromper o mínimo possível, tá? Porque às vezes o paciente de terapia intensiva vai ter que sair da UTI, vai ter que fazer um exame, por exemplo, uma tomografia ou algum outro exame que demore mais. Então, nesse caso, não é interessante a gente suspender a infusão da nutrição parenteral, tá? Então, a gente tem que se programar, fazer um cronograma bem direitinho para que essa nutrição parenteral não seja interrompida, para o paciente conseguir receber tudo que está prescrito para ele. Porque lembrando que a validade da nutrição parenteral é só de 24 horas. Então, eu não posso, extrapolar esse tempo de 24 horas e o meu paciente não receber aquela quantidade de nutrição adequada para ele. Ainda no checklist, a gente tem que assegurar que não sejam infundidos na mesma via de administração outros medicamentos. Está aí a importância do treinamento da nossa equipe, Então, a gente tem que orientar lá o técnico, quando ele for administrar os medicamentos, que esses medicamentos não podem ser administrados na via da nutrição parenteral, assim como as hidratações, como reposição de eletrólitos. A via da nutrição parenteral, ela tem que ser exclusiva, tá? Reconhecer uma formulação comprometida, com uma coloração diferente, por exemplo. Instituir medidas de controle de infecção e o monitoramento, tá? Então, tudo isso são ideias, são cuidados que a gente vai fazer junto com a nossa equipe. Observar complicações e solução de problemas, observar o término da terapia, fazer uma educação com a equipe e com o paciente e fazer o preenchimento de toda a documentação adequadamente. E aí, então, a gente parte para os cuidados, com a prevenção de infecção de corrente sanguínea, gente, que é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que ter cuidados com o acesso vascular, desde a instalação, Então, por exemplo, se for a instalação de um catéter central, então o médico ele tem que estar lá paramentado, tem que ter todo o rigor para a passagem desse catéter central quanto à prevenção de infecções. Se for um catéter PICC, do mesmo jeito. Se for um acesso periférico, então tem que seguir todos aqueles passos preconizados de punção periférica relacionado a infecções de corrente sanguínea, tá? Sempre a utilização de técnica asséptica quando a gente vai falar de nutrição parenteral. Sempre dá preferência aos curativos desses catéteres, aqueles curativos transparentes, para a gente poder ficar observando a inserção em tempo real, tá? Sempre lembrar, tanto a equipe técnica como nós enfermeiros, do uso de técnica asséptica na manipulação dos conectores, Então, o ideal é que sempre antes da gente fazer alguma medicação, instalar nutrição parenteral, a gente fazer a asepsia desses conectores, desse hub, tá? Ou com álcool a 70%, ou com solução alcoólica de clorexidine, com o que for padronizado na sua instituição, tá? Adequar as recomendações de trocas de equipo e conectores. Então, lembrando que para a nutrição parenteral a gente tem que trocar tudo, a cada bolsa de nutrição parenteral, tá? Se essa solução for estritamente lipídica, a gente vai ter que fazer essa troca a cada 12 horas. Respeitar o tempo de infusão da nutrição parenteral, Que a gente sabe que o tempo de infusão é de 24 horas, tá? E minimizar a manipulação dessa via
da nutrição parenteral. Não tem para que a gente estar manipulando essa via que está sendo infundida a nutrição parenteral, tá? Outros cuidados gerais, então fazer a administração somente na bomba de infusão. Além disso, você enfermeiro, quando for fazer a instalação da nutrição parenteral, se certificar do volume a ser infundido, se certificar do tempo que esse volume deve ser infundido e se certificar de que realmente você programou essa bomba, esse ml hora corretamente, tá? Manter uma via exclusiva, que a gente já falou, realizar um controle glicêmico é importante para esse paciente que está recebendo nutrição parenteral. Por quê? Porque esse paciente ele pode fazer picos de hiperglicemia, tá? Uma outra coisa importante é quando realizar o flushing, certo? O flushing é aquela lavagem pulsátil de preferência com soro fisiológico. Ele deve ser realizado antes da infusão, certo? Antes da troca de bolsa e logo após o término da infusão. Por quê? Porque, gente, né, essas infusões de solução parenteral, elas vão gerando partículas aderidas ao lúmen do catéter. Então, a gente não quer a obstrução desse catéter. Então, o ideal é que a gente faça um flushing pulsátil, tá? De pelo menos 10 ml para o catéter central e pelo menos 5 ml para o catéter periférico. Um outro cuidado que a gente tem que ter, principalmente se essa parenteral for feita no acesso periférico, é relacionado ao extravasamento da solução. Então, quando tem extravasamento da solução, a gente tem que interromper essa infusão imediatamente. A gente tem que acionar a equipe médica. Por quê? Não somos nós, enfermeiros, que instalamos a nutrição parenteral? Será que a gente não dá conta de um extravasamento? Mas esse paciente, ele vai sentir dor. Então, a prescrição de analgésicos está relacionado à equipe médica. Então, a gente tem que solicitar ajuda, sim, da equipe multiprofissional, tá? Para fazer junto com a gente uma avaliação da dor e uma avaliação dessa área afetada, tá? E a conduta terapêutica que vai ser feita com esse paciente. Para avaliar a área lesionada, a gente tem uma tabelinha, tá? Que é uma tabelinha que ela gradua de acordo com a gravidade do extravasamento da solução parenteral. Então, ela é graduada de 0 a 4, onde 0 é sem sintomas, tá? E aí vai descendo, onde 4 é uma gravidade maior, tá? Onde a gente vai ter uma maior consequência desse paciente. E aí, quais são os cuidados, então, com esse paciente que tem extravasamento? Vai ter que fazer uma analgesia, porque vai doer. Vamos elevar o membro afetado, tá? Se for uma lesão de extravasamento grau 1 e grau 2, tá indicado a terapia fria, então a gente vai colocar compressas frias. Mas por um acaso, se essa lesão for grau 3 e grau 4, está indicado a irrigação subcutânea com hialuronidase, tá? E solução fisiológica também pode ser benéfica, principalmente se iniciada 1 hora no máximo após o extravasamento, tá? Uma outra coisa que não está aqui nos slides e que vale a pena a gente lembrar é que os pacientes, eles podem apresentar uma reação alérgica à nutrição parenteral. Então, observou que o paciente está tendo uma reação alérgica, como vermelhidão, como edema aqui dos lábios, edema da língua, edema nos olhos, ou uma reação no corpo do paciente, tá? Aquelas pintinhas relacionadas à reação alérgica. É importante que a gente pare a infusão, comunique a equipe médica vai medicar esse paciente, vai observar se vai passar essa reação alérgica. Passando essa reação alérgica, a gente volta a infundir essa nutrição parenteral,
numa dosagem menor inicialmente, para ver se esse paciente realmente não vai se adaptar àquela formulação, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre nutrição parenteral. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você tem dúvidas, deixe o seu comentário porque eu vou responder, tá bom?